coisa que tem a ver com a pergunta e que eu tava pensando com relação à complexidade. Aí já começa então, já manda, pode mandar. Bom, falando da complexidade, né? Eu acho assim, toda pessoa que vai mestrar RPG, né, tem um prazer a mais, que é essa coisa de criar o seu mundo, de criar a sua história, de criar desafios e tal. E é uma das coisas que o Cello vive falando, que assim, mestrar é um hobby à parte, além de você jogar o RPG, porque você vai criar o mundo, vai criar os desafios e você passa a semana ali, horas às vezes, pensando e planejando tudo aquilo que o grupo pode encontrar pela frente. E aí, minha dica é, cuidado para você não se frustrar. Eu não acho que a pessoa deve tolir a imaginação dela de planejar uma campanha, né? Um mestre iniciante, estamos falando de uma pessoa iniciante, né? Mas cuidado para você não se frustrar e não direcionar muito os jogadores aquilo que você criou, porque você criou aquilo. Então, e isso é uma coisa que provavelmente vai acontecer e você com o tempo vai pegando o jeito, né? Porque criar um mundo tipo Game of Thrones, vamos imaginar Game of Thrones, cheio de complexidade, cheio de intriga, cheio de casas, cheio de, entendeu? Tipo, o cara cria um negócio desse, ele na cabeça dele ele tem um mundo de coisas que vai acontecer e que às vezes não vai acontecer. Então, cuidado com essa frustração é muito importante, né? Saiba que você vai se frustrar, que é natural, porque nem tudo vai acontecer da forma como você imaginou, mas com o tempo você vai aprendendo e vai aprendendo a adaptar esse mundo aí que você criou na sua cabeça às coisas que os seus jogadores estão fazendo, né? Então, às vezes você não tinha pensado nisso, mas você adapta. Alguma coisa que você tinha colocado em outro lugar na sua campanha, você coloca pra esse caminho que o pessoal tá fazendo, pra ser uma coisa legal pra você também. Então, uma das coisas que você falou que eu achei bem legal é que você tá falando que você vai criar suas coisas e fazer elas crescerem, mas acho que exatamente como você tá dizendo aí, com o tempo, eu acho que vocês dois vão se identificar com isso, você vai aprendendo a gostar ainda mais de o que acontece com o meu mundo, com as coisas que eu criei, quando os jogadores começam a fazer as coisas deles lá. E aí você vai começando a colocar coisas que os jogadores estão botando na história deles ou nas ações deles, que vão mudando o seu mundo também. Então, coisa que tinha pensado que ia ser assim, de repente não é mais assim, porque um jogador puxou um gancho aqui que eu achei legal, sabe? Então, acho que você vai começando a aprender a gostar de ver os jogadores brincarem e mudarem o seu mundo, e vai mudando, acho que vai se tornando mais divertido até do que você contar a sua história, entendeu? Pelo menos acho que vocês talvez se identifiquem com isso. A minha visão disso é que, assim, o RPG é uma coisa completamente diferente de literatura. Então, se você está criando uma coisa muito complexa, e eu até não gosto do termo narrador, que eu acho que é o nome que é usado no storyteller, né, do Vampiro à Máscara, você tem o narrador. Eu não gosto desse termo porque parece que as outras pessoas vão ficar te ouvindo enquanto você fala e não jogando, entendeu? Me passa essa impressão. E eu acho que você vai sentar ao lado de uma fogueira e contar uma história, as outras pessoas vão ficar quietas ouvindo. Cara, uma experiência deliciosa, maravilhosa, mas não exatamente é RPG. O RPG é um pouco diferente disso, né? O RPG, a história, os personagens principais estão fora do seu controle, que são os jogadores. Então, se você vai fazer uma história complexa, você tem que pensar primeiro... Você conhece essas pessoas? Já jogou com elas antes? Elas gostam do tipo de história que você quer contar? Elas estão te pedindo uma história mais complexa já? Se essas respostas forem não, se é um grupo que você acabou de conhecer, cara, vai no simples. Porque uma coisa que eu aprendi muitos anos de RPG, complicação o jogador arruma sozinho. E eles arrumam rápido, entendeu? Então, se você fizer uma aventura que é ir até a padaria comprar um pão, você vai ver como no caminho os caras não vão acabar presos, pegando fogo, crucificados de ponta cabeça, caindo no ácido. Sozinhos eles vão fazer isso acontecer. Eles conseguem. Não subestime a capacidade dos seus jogadores de se meterem em encrencas, mesmo com a missão mais simples que você imaginar. Lembrando que, assim, eu não estou falando para você não fazer uma história complexa, mas... teste a temperatura da água antes. Esse grupo tá afim desse tipo de história ou não? E beleza, quando você descobrir que o grupo tá afim desse tipo de história, cara, eu quero uma história complexa, com conspirações, você acha que eles já estão nessa pegada, com subtexto, com tudo isso, aí você vai ter um trabalho adicional, que é você manter como se fosse um grupo de Telegram, um grupo de WhatsApp com os jogadores antes, para ir temperando a cabeça deles sobre o que é esse mundo antes. Porque se você disparar
1h30 de informação sobre o mundo, com todo mundo sentado na mesa pronto para jogar, é problemático. Você vai perder tempo de jogo, entendeu? Aí que é legal você fazer grupo de e-mail, fazer fórum, fazer alguma coisa em que as partes, digamos, de criação de mundo vão se revelando e revele a complexidade aos poucos. A complexidade não precisa começar complexa, ela pode ser parecer primeiro simples, ser um probleminha simples que vai se tornando complexo. Eu acho isso também bem importante, você não jogar todos os caminhos do labirinto de uma vez só, porque isso paralisa os jogadores. Excesso de opções, excesso de caminhos, excesso de complexidade, excesso de histórias a seguir, excesso de side quests para se desvendar, isso tudo é um problema, é um pepino que paralisa. O jogador fica como aquela pessoa que está diante de uma folha em branco e não sabe o que escrever ali, sabe? Tem esse impacto também. Então, eu acho que a história complexa ela tem que ser regada, e como se fosse uma planta que vai crescendo e seus galhos foram crescendo um a um. E esses galhos são a complexidade, né? Essas folhas nascem dos galhos, são esses side quests também, eles vão crescendo um a um. Eles não aparecem prontos de uma vez só. Então, pense na metáfora da árvore crescendo para o seu jogo complexo, que eu acho que aí fica mais seguro. Eu acho legal que assim, a Lina vai falando e o Tchela, eu vou lembrando de várias coisas que eu já falei em vários episódios de podcast e tal. Uma das coisas que eu sempre defendo muito é isso que o Tchela acabou de falar, que é o excesso, tipo, por exemplo, eu não sou a favor necessariamente de um sandbox, quando o pessoal fala de jogar RPG. Que, o cara pode fazer qualquer coisa e tal. Não, se o cara puder fazer qualquer coisa, ele não vai saber o que ele vai fazer. Você chegar, você tá numa taverna, o que eu vou fazer? A não ser que você seja absurdamente bom em descrever o que está em volta e tudo mais, a pessoa não vai saber o que fazer. E se você descrever, no fundo, você já está começando a fazer, que é o que eu sugiro, vários fios de trama para aquela pessoa poder seguir. Se pensar o exemplo que eu dei mesmo no podcast do dragão, agora aqui, nesse aqui, do dragão no início, né, da história. Você tem uma galera que eles podem tirar daqui, você tem a possibilidade, de repente, deles irem lá falar com o dragão, você tem outra possibilidade deles podem usar o pessoal, sei lá, de isca para poder fugirem mais fácil. Aí depende dos personagens, mas você tem vários fios, você tem várias opções diferentes, então eles têm uma liberdade muito grande, mas ela não é total, porque senão o cara não faz a menor ideia do que ele vai fazer, até porque não é um jogo em que o cara tá realmente totalmente imerso, no sentido de que ele pode olhar pro lado e ver o que tem para ele mexer e tal. Então você vai precisar dar algumas guias, então isso me fez pensar bastante nisso.